Pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro do grupo de estudos. Nós estamos aqui com o pessoal da formação, da pós-graduação em TCC e também o pessoal que tem interesse na abordagem, mas não faz parte ainda de uma turma de pós aqui com a gente. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 9 do livro Psicoterapias Cognitivo-Comportamental, um diálogo com a psiquiatria. Capítulo 9 fala sobre conceituação cognitiva de casos adultos. Quem vai apresentar hoje é a Valmíria e a Andrize. Então, fiquem bem à vontade, meninas. Pessoal, gostaria de pedir que vocês deixem o nome de vocês certinho aqui no Zoom, para que eu possa fazer a chamada, né, enquanto vocês vão apresentando. Podem começar. Então, boa noite. Eu sou a Andrize. Não sei se a Valmíria quer se apresentar. Boa noite, eu sou Valmíria. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a conceitualização cognitiva de casos adultos. Tá passando? Não, tá no primeiro ainda. Passou. Oi? Uhum, só não tá em tela cheia. Foi? Agora tá. Uhum. Então, né, a conceitualização, ela é aquela etapa entre o processo de recepção do paciente, desde lá a escuta inicial do paciente, até o plano de tratamento. É todo aquele processo ali, né, que o paciente passa, e é uma etapa fundamental da abordagem, né, para ser mais objetiva e eficiente. Ela é considerada tanto parte integrante do planejamento da terapia, quanto uma técnica psicoterápica. Além de funcionar como uma espécie de bússola para o terapeuta, também é utilizada como recurso de psicoeducação do paciente sobre o processo psicoterapêutico da TCC e sobre as suas dificuldades pessoais ou psicopatologia. Cada conceitualização é uma organização esquemática que busca retratar a arquitetura mental do cliente, explicitando todos os principais esquemas mentais e processos de pensamento e raciocínio que o indivíduo utiliza na busca de seu equilíbrio mental. Então, tem os protocolos padronizados e a conceitualização individual. Na verdade, eles se complementam, né? Um complementa o outro, assim. Para que o clínico obtenha os resultados previstos pelo protocolo, a confecção e a utilização da conceitualização cognitiva é que garantirá uma maior adequação em termos de relação terapêutica, de facilitação do entendimento do paciente sobre como este transtorno se relaciona com a sua história de vida, além de acelerar o processo de descoberta guiada deste paciente a seus diferentes níveis de processamento cognitivo. Então, a gente trouxe aqui a estrutura, né, da conceitualização cognitiva. Ali no livro ele explica bem direitinho sobre como que funciona toda a estrutura, como que a gente consegue estar montando, né, a organização do caso, né, do paciente. Então, né, na estrutura, ela precisa constar os dados de identificação do paciente, sobre o uso de medicação, uso de entorpecente atuais, medicações psiquiátricas atuais, medicações não psiquiátricas também, o motivo da busca do atendimento, a forma de encaminhamento, informações históricas que são relevantes, história familiar, escolar, social, sexual, a lista de problemas, né, onde ali vai estar listando todos os problemas que o paciente trouxe, o diagnóstico ateórico, que seria, né, as hipóteses diagnósticas de acordo com o DSM, com o CID-10, o diagnóstico teórico, né, onde a gente coloca ali a tríade cognitiva, o diagrama de conceitualização cognitiva, os esquemas iniciais desadaptativos, estilos de enfrentamento, pontos fortes e recursos, crenças que podem interferir no atendimento, aspectos ambientais relevantes, aspectos familiares ou do estilo de vida que podem prejudicar a terapia, focos do tratamento
e o plano de tratamento. É toda a organização, então, do processo. Agora a gente trouxe aqui o caso, né? Esse caso, na verdade, ele está no livro, né? Daí a Valmíria vai explicar um pouquinho. Abriu. Eu quero pedir desculpa, né? Porque eu vou tossir, porque eu estou bem resfriada, mas vou tomar uma aguinha quando isso acontecer. Então, esse exemplo é de uma paciente denominada Amy, né, de 28 anos. Ela tem o curso superior em fisioterapia incompleto e a ocupação dela é como estudante e estagiária de fisioterapia em um hospital geral. Ela é solteira, ela reside com o pai, a mãe, duas irmãs mais velhas e uma prima de 20 anos. A religião dela é evangélica, a mãe dela é bem rigorosa, né, na doutrina e exige que a família também faça o mesmo. Pode passar. Aqui está o genetograma dela, né? Então, o pai tem 55 anos, a mãe 54. Ela é a filha mais nova, de 28 anos, e tem 3 irmãs. Uma de 30, uma de 32 e uma de 33. Outros profissionais que já atenderam. Um psiquiatra para o tratamento psicofarmacológico combinado. E tratamentos terapêuticos anteriores. Ela teve 3 tratamentos anteriores. Um foi com um psicólogo por 2 meses, quando ela tinha 16 anos e fez a primeira tentativa de suicídio. O outro foi com psiquiatra por 3 meses, aos 20 anos, na segunda tentativa de suicídio. E o terceiro foi com uma psicóloga por 3 meses, aos 20 anos, por solicitação própria. E todas as internações que ela teve foi por tentativa de suicídio. Pode passar, por favor. Uso de medicações. Ela usa o álcool, né? Em festas e em finais de semana, e medicação psiquiátrica. Aqui eu queria abordar, tá vendo? Nem tudo a gente consegue preencher 100%, né? Quando está atendendo uma pessoa. Às vezes a pessoa nem lembra, ó, aqui diz medicações atuais. Paroxetina e olanzapina. Então ela não sabe a dosagem ou então não informou, né? Mas é assim mesmo. Medicações não psiquiátricas atuais. Omeprazol. E ela diz, né, que ela nunca usou drogas, né, e que bebe bebida alcoólica desde os 14 anos. E fez uso de medicações anti-inflamatórias por problemas articulares e já fez uso de medicações psiquiátricas, a risperidona, aldol, lítio e ácido valproico. O motivo da busca do atendimento. Então, o pai que solicitou é porque um psiquiatra que atendeu ela, ele indicou que ela fizesse esse acompanhamento com psicólogo. E o pai da paciente, ele queixa, né, dos comportamentos impulsivos da filha, que é tentativas de suicídio, automutilações, agressões verbais e físicas para com a mãe e abuso do álcool. E de como isso está tomando o ambiente familiar desgastado, né? Ele se queixa da relação fria e agressiva, desgastada com a mãe. Considera que este é o motivo para seus comportamentos agressivos e impulsivos. A forma de encaminhamento, como já foi dito antes, que foi por um médico conhecido da família, né? As informações relevantes. Então, a história familiar dela, a mãe, ela engravidou de M sem, vamos dizer assim, sem desejar. E isso ocorreu porque a mãe não queria, se negou a usar contraceptivos. E a relação de M com a mãe sempre foi com muito atrito. Por causa que na época que M nasceu, foi a época que a mãe se aposentou por invalidez, né? Por descontroles emocionais. Ela era professora. Então ela tem uma história de violência física da mãe para com ela e para com as irmãs, né?
E os relatos confirmados do pai é que desde os 4 anos até os 15 anos, mais ou menos, ela teve, vamos dizer assim, essa relação agressiva com a mãe. A mãe agredia ela. A relação com o pai é melhor, sem agressões. E na escola, Amy teve sempre ótimo desempenho acadêmico e desde o primário até o ensino médio, desculpe, repetiu o último ano do ensino médio em virtude de ter ficado 3 meses internada por uma tentativa de suicídio. Na faculdade, embora tenha bom desempenho, tem histórico de brigas verbais com alguns professores e algumas colegas. E o histórico social? Ela demonstra grande número de amizades, embora quase nenhuma duradoura. Amy culpa as amigas pelos afastamentos e queixa-se de quando as amigas têm algum namorado, elas abandonam. E ela tem facilidade de conhecer novos amigos, em alguns momentos atingindo de modo um pouco precipitado e até colocando-se em risco. Ela convida pessoas para ir para a casa dela após conhecer pela internet. Amy relata ter tido 3 namorados, sendo que o mais duradouro foi o último, por 6 meses. É ela sempre quem termina os relacionamentos. Seus interesses são leitura, ler vários romances e livros de terror, e assistir filmes em casa ou no cinema. O histórico sexual de Amy, ela é heterossexual, seu primeiro relacionamento sexual foi aos 20 anos, com seu segundo namorado, ela relata nunca ter se masturbado, demonstrando crenças restritivas quanto a esta prática, a princípio aprendidas com a sua mãe e irmãs. Diz gostar de sexo, mas que é muito exigente para ir para a cama com alguém, pois não quer ser usada e abandonada depois. Lista de problemas. Então, tem as tentativas de suicídio, os comportamentos de automutilação, a impulsividade interpessoal, as brigas verbais na faculdade, brigas verbais com as irmãs e prima, e quando ela é contrariada. Tem o abuso de álcool nos finais de semana e a agressividade e baixa tolerância à frustração. Problemas de relacionamento com a mãe, diagnóstico ateórico, multiaxial. Então, o eixo 1, ela tem transtorno depressivo maior recorrente moderado, episódio atual em remissão e abuso de álcool. No eixo 2, transtorno de personalidade borderline. No eixo 3 tem gastrite. No eixo 4, problemas com grupo de apoio primário, conflito com a mãe. E no eixo 5, apresenta ideações suicidas ainda. Aqui é o diagnóstico. Então, tem a tríade cognitiva, né? A visão de si, visão dos outros e do mundo e visão do futuro. Então, a visão de si, como ela se vê? Ela se vê vulnerável, solitária, defeituosa, ela se vê uma alienígena. Ela não se sente amada, ela se sente incompetente para lidar com a dor. E ela se considera inteligente e muito esforçada. E a visão dos outros de mundo. Então, ela acha que as outras pessoas abandonam, que os outros são perigosos, que as pessoas machucam e os outros não são confiáveis. E a visão de futuro é que o futuro vai depender de como lidarem com ela. O futuro é assustador. Vou ser uma boa profissional. Poderei ajudar as pessoas. Agora nós vamos ver o diagrama de conceituação cognitiva. Então, nesse diagrama é avaliado 3 situações. A primeira situação é que ela discute com a mãe e a mãe ignora ela. A segunda, o professor não atende a sua solicitação em aula. E a terceira é a discussão em casa, o pai concorda com a irmã. Então, na primeira, os pensamentos automáticos dela assim, ela me odeia, não há o que fazer, e o significado dos pensamentos automáticos. Os outros machucam, não há futuro. E as emoções, ela fica triste e tem desesperança. E o comportamento é a tentativa de suicídio. Então, a tentativa de suicídio, como ela já falou anteriormente, é quando ela discute com a mãe.
Aí, na faculdade, os pensamentos automáticos ele me acha uma retardada. E o significado desse pensamento automático sou defeituosa, não posso confiar nos outros. E com isso traz emoções, que são a raiva e a decepção. E o comportamento dela é que daí ela discute com o professor, discute com os colegas, por causa dessa falta de resposta do professor. Outra situação é a discussão, em vez de o pai dar a razão para ela, o pai dá a razão para a irmã. Então, os pensamentos automáticos dela eu sou uma errada, ninguém me entende. E o significado desses pensamentos automáticos sou vulnerável. E com isso, causa muita tristeza e ansiedade. E o comportamento é automutilação, ela corta os braços. Esquemas iniciais desadaptativos e estilos de enfrentamento. Então, os resultados advindos dos questionamentos aplicados indicaram que a paciente tinha 15 dos 18 esquemas iniciais desadaptativos possíveis. Os domínios esquemáticos mais prejudicados eram os referentes à desconexão e à rejeição, autonomia e desempenho, prejudicados e limites prejudicados. Dentre todos os esquemas iniciais desadaptativos avaliados, os de maior nível de valência e ativação para a paciente eram abandono, a privação emocional, a desconfiança, o abuso, o emaranhamento, o autocontrole e a autodisciplina insuficientes e os padrões inflexíveis. E os pontos fortes e os recursos de M? Ela apresenta uma série de fatores de proteção que o terapeuta pode utilizar para ajudá-la. Entre eles, pode citar algumas: a figura presente e afetiva do pai, as suas crenças quanto à competência profissional, a boa capacidade intelectual e de abstração, que permite com que ela possa focar em reestruturações cognitivas. Esses recursos são material valioso para reforçar os comportamentos positivos da paciente. Agora, as crenças que podem interferir no atendimento. A paciente, ela englobava a figura dos terapeutas como mercenários. Então, elas estavam trabalhando meramente pela remuneração e que, mais cedo ou mais tarde, aí iriam abandonar também. Então, uma crença muito paralisante, né? Focos do tratamento: controlar tentativas de suicídio e reduzir ideações suicidas, mensuradas através do gráfico de comportamento Então, esses daqui são os recursos, né, que o psicólogo vai usar, que são o gráfico de comportamento e o registro de pensamentos disfuncionais, mais conhecido como RPD. E também controlar os comportamentos automutiladores, também usando o gráfico comportamental e o RPD. Reduzir os comportamentos impulsivos, então, através do RPD. Treinar habilidades sociais e comunicação efetiva de sentimentos e pensamentos e de tolerância à frustração. Cessar o uso do álcool, isso foi um pedido dela. Reduzir as distorções cognitivas comuns, como catastrofização e pensamentos dicotômicos. Reestruturar crenças centrais sobre vulnerabilidade e incompetência para lidar com situações e principalmente emoções negativas. Daí, os dados relevantes da infância e da adolescência. Então, ela é fruto de uma gravidez indesejada, ela tem um histórico de violência física e psicológica por parte da mãe, a mãe é muito religiosa e rígida na educação moral e sexual, e a mãe tem histórico psiquiátrico de crises de agressividade. O pai é afetuoso e tem um histórico bom de desempenho acadêmico. As crenças nucleares. Ela pensa, né, que ela é vulnerável, que ela é solitária, defeituosa, alienígena, não é amada, é incompetente para lidar com a dor, mas considera-se inteligente e esforçada. E ela pensa que as pessoas abandonam,
que os outros são perigosos, que as pessoas machucam, que os outros não são confiáveis. Meu pai se preocupa comigo. E o futuro depende de como lidarem comigo. O futuro é assustador, vou ser uma boa profissional e poderia ajudar as outras pessoas. E as crenças intermediárias? Então, as crenças intermediárias, elas falam sobre ela, né? Então, ela se acha vulnerável e os outros podem me fazer mal. E por isso também ela se acha incompetente e não há esperança. Sou defeituosa, as pessoas irão me abandonar. Sou solitária, então não posso me apegar aos outros. Sou defeituosa, mas inteligente, esforçada, devo me ater aos estudos. Se sou uma alienígena, não posso esperar ser amada. Se só meu pai se preocupa comigo, não posso confiar nos outros. Por ser incompetente para lidar com a dor, quando os outros machucam, só me resta o suicídio. Se os outros abandonam, então devo me vingar. Se sou incompetente para lidar com a dor, faço o que vier à cabeça. E agora as estratégias compensatórias. Então, ela tenta suicídio, automutilação, brigas verbais, crise de choro, impulsividade nos relacionamentos interpessoais, imersão nos estudos. Ela passa várias horas no trabalho no hospital. Agora, o plano de tratamento. Então, a modalidade de tratamento é terapia comportamental dialética individual, que é a mais indicada para o caso dela. O acompanhamento psicofarmacológico também é para auxílio na adesão à psicoterapia e à redução de comportamentos que afetam a qualidade de vida da paciente. O acompanhamento dos pais para a redução do nível de tensão na família. E, após isso, fazer um segmento do tratamento, fazer uma terapia familiar. Qual a frequência do tratamento que é indicado? É um acompanhamento psicoterápico, inicialmente com 2 sessões por semana, até a duração significativa, a redução significativa das ideações suicidas e da automutilação. E a duração do tratamento não tem não está estabelecida quanto tempo que vai ter, né? Sendo que os objetivos de redução de riscos de suicídio e automutilação e o controle de impulsividades deveriam ser revistos com a paciente dentro de 6 meses. Então, ali no começo, vê que ela ficou 2, 3 meses só nos atendimentos. E aqui prevê um atendimento, já 6 meses ela vai ter que ser reavaliada. Então, vai ser um tratamento mais que 6 meses. Estratégias terapêuticas, avaliação sistemática, utilização das escalas de Beck de depressão, desesperança e suicídio, quando for julgado necessário. Avaliação mensal da psicofarmacologia. E a psicoeducação, informar a paciente sobre o modelo cognitivo de tratamento e seu importante papel no mesmo. Ensinar a paciente como distinguir entre situação, evento, pensamentos automáticos e emoções. Apresentar a estrutura das sessões para a paciente. Informar e explicar a paciente sobre o seu transtorno, fornecendo esperança e indicando os pontos positivos para a sua recuperação. Rever informações errôneas ou distorcidas. Exemplificar a paciente como o controle dos pensamentos automáticos, permitir um maior controle sobre as emoções e, consequentemente, sobre os comportamentos. E fazer também um treino do controle da raiva. Estabelecer sequência de passos a serem seguidos quando a paciente perceber, né, que está ficando com raiva, a fim de não chegar ao descontrole. E também para isso, usar cartões de enfrentamento. E a reestruturação cognitiva. Então, para isso, ensinar a paciente a identificar e avaliar a validade dos pensamentos automáticos. Então, vamos assim ver, tá, eu estou pensando isso, mas o que tem de realidade nisso, né? As crenças intermediárias, as crenças nucleares, realizar conceitualização colaborativa com a paciente,
levando a compreender as origens de suas crenças centrais e poder elaborar colaborativamente com o terapeuta estratégias para evitar os automatismos emocionais e comportamentais. Auxiliar a paciente a gerar pensamentos alternativos mais adaptativos em situações de gatilho. Intervenções familiares. Ô, Andresi, você quer completar ou tudo bem eu continuar? Tudo certo. Então, Se tu tá. quiser que eu leia um pouco. Tu que sabe, o que tu acha? Então tá, vou continuar. Intervenções familiares. Ensinar os pais e a irmã a respeito das dificuldades de Amy, como eles podem auxiliar no manejo dela, a fim de reduzir o estresse geral dentro da família. Então, isso é uma coisa muito importante, já que ela disse, né, que as complicações dela é referente à mãe, né? Muitas vezes, ou ao pai, né, que concorda com a irmã e não concorda com ela, então teria que mudar essa comunicação. Ensinar a habilidade de comunicação aos membros da família, a fim de aumentar o grau de assertividade, desenvolver a escuta ativa, permitindo expressões, emoções negativas, porque as emoções negativas, elas existem. E, vamos dizer assim, muitas vezes as pessoas reprimem essas emoções, mas, vamos dizer assim, se reprimir, ela vai ficar cada vez mais forte e vai sair de uma forma inadequada, inviabilizando os ambientes invalidantes. Então, expressar seu sentimento de modo mais controlado, instruir a utilização de procedimentos time out, então, para dar um tempo, né? Quando em situações de descontrole ou de raiva. Pode passar. Possíveis dificuldades no caso. Então, uma possível dificuldade é em distinguir os seus diferentes tipos de estados emocionais, bem como em associá-los a pensamentos automáticos específicos. Tem a dificuldade de aceitar que há possibilidades de explicações para o mesmo evento. Pensamento dialético. E a possível recusa da paciente em acessar lembranças de sentimentos desagradáveis durante a sessão. Então, é um comportamento evitativo. E necessidade constante de supervisão do terapeuta para checar se não estão sendo ativados esquemas disfuncionais desde quando do atendimento da paciente. Muito obrigada. Muito bem, meninas. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Querem Aí eu queria saber se os colegas têm alguma dúvida, alguma coisa que a gente pode explicar melhor, que a gente pode detalhar mais. Tem algum pedido, alguma coisa? Esse capítulo, ele é bem explicativo, assim, ele é bem fácil de entender, né? Porque ele mostra todo, no caso mesmo ali, como que a gente tem que organizar, né? Então, eu gostei bastante, assim, de estudar ele, até para auxiliar, assim, nos atendimentos, né? Porque muitas vezes, pelo menos eu, né, na minha experiência, eu faço ali uma anamnese, né? Porque acaba sendo uma anamnese, assim, mas eu não utilizava tantas perguntas ali, tantas informações, né? Que a partir disso, acho que agora eu quero começar a introduzir mais, assim, porque eu acho que auxilia bastante, né? A gente consegue organizar melhor, né? E sempre poder olhar ali, eu acho que voltar nessa conceituação, assim, para poder organizar melhor o atendimento. E o que eu gostei também é que, através desse conhecimento, dá de aplicar as técnicas, né? Que é o RPD, que é, vamos dizer assim, as fichas, né? E a psicoeducação, né? E ali fala o passo a passo da psicoeducação, tudo que ela precisa saber a respeito
da, do diagnóstico dela, né? E de como ela pode, vamos dizer assim, através dessas técnicas, evitar, ou pelo menos ter consciência dos pensamentos disfuncionais, né? E como mudar tudo isso, que o primeiro passo para mudar é o reconhecer, né? Então, muitas vezes ela pensa que aquilo que as coisas negativas que ela pensa sobre ela são verdades. Então, é um trabalho do psicólogo junto com ela, né? Desconstruir isso, essas crenças, né? Essas crenças centrais, crenças intermediárias, porque é isso que faz, vamos dizer assim, ativar a agressividade dela e todas as coisas que piores ainda, que é a automutilação, o suicídio. Sim, Valmira, eu peguei só o finalzinho mesmo de você. Tava um trânsito caótico aqui no Cobrasol, né? E eu saí, era 5h30, eu jurava que meia hora eu ia conseguir estar em casa, mas não deu certo. Que legal que você mora no Cobrasol, também moro em Florianópolis. Na Eu moro verdade, pertinho. eu atendo no Cobrasol, mas eu moro na Palhoça, aqui no centro da Palhoça. Ah, tá. Então, eu peguei bem o horário do pico, né? Nossa. Mas em relação, assim, à anamnese, é muito importante, né? Eu melhorei muito a minha. Estava muito bagunçado, né? E eu fiz no Forms, que é no Google Forms, né? Um questionário, assim, para eles poderem responderem após a sessão, porque é tanta informação que a gente fica, às vezes, meio perdido, né? O que eu vou anotar? O que eu vou fazer? Como que a gente vai organizar isso? E no Forms eu fiz várias perguntas, até tipo, como que foi o parto e tal, para ter meio que um resumo ali, né? E para ir trazendo essas coisas na sessão, assim, né? Então, isso realmente ajuda muito, porque senão passa muita coisa despercebido. Eu já senti também que teve vezes que eu comecei já com a anamnese, né? Seu áudio está falhando. Travou aqui pra gente. É. Mas eu gostei dessa ideia que ela falou, vamos dizer assim, em vez de fazer perguntas durante a sessão, né? Fazer um questionário para responder. Mas, ao mesmo tempo, ali no capítulo, fala sobre construir isso junto com o paciente. Tá falhando, Flaviane, não estamos escutando você. Quer falar, Andrés, do que tu achou ali no capítulo? Tu falou que tinha que ter o contato com o paciente. É que no capítulo ele fala sobre construir junto a conceitualização com o paciente, né? Daí eu não sei, assim, até que ponto isso é bom, né? Não sei, fico um pouco na dúvida, assim. Eu acho que sim, que a gente acaba esquecendo muito, né? Acho que é importante esse Forms, acho bem interessante, assim, para ele preencher, mas não sei se daí teria que falar ali sobre o que ele preencheu junto com ele ali, né? Conversar com ele para ver se tem mais alguma informação. Eu creio que sim. Porque se é para construir junto assim, com no ele, meu... então... Pode falar. Pode falar, Valmira, por favor. Não, Desculpa não, te não, eu só estou querendo complementar o que eu penso, né? interromper. Que depois desse forms pronto, né? Você pode, nas sessões, conversar sobre isso com o paciente, né? Não sei se é isso que você faz, Flaviana. Então, eu adquiri isso há pouco tempo, né? Mas eu mandei para todo mundo, porque a gente fica meio perdido, assim, como começar. A gente faz várias perguntas, que eu tenho que deixar já bem Tá já bem travando. ansiedade. Acho que Flaviana, eu acho que desativar a câmera, ficar só com áudio,
pode ser que ajude. A Isadora quer falar também. Pode falar, Isadora. Posso falar? Então, meninas, parabéns pela apresentação, primeiramente. E, assim, eu acho que é muito legal trazer à tona, né, a gente falar sobre isso, porque é algo que a gente, né, vive muito na nossa prática, assim, né? E a conceitualização cognitiva, né, pelo que eu aprendo muito com a minha psicóloga mesmo, né, que é uma profissional do Rio, e eu aprendo muito com ela. E a conceitualização cognitiva a gente faz com o paciente, né? Pelo que eu aprendi com ela. Então, a parte da anamnese é como se fosse aquele acúmulo das informações, né? Porque quanto mais informação, melhor. Então, é algo que sim, a gente vai, né, conseguindo pegar aos poucos. E o que eu faço é parecido com o que a Flaviana faz, só que eu pego e mando literalmente a anamnese para o paciente responder, né? E depende muito, né, também do vínculo, né, do nível de comprometimento. Tive casos de pacientes, né, dependendo, né, de como é que ele chega para a gente, mais difícil ele se propor a fazer e responder tudo. Tem outros que são mais dedicados, assim, né, e acabam trazendo muitas informações. E até tive uma paciente hoje que trouxe o questionário completo, assim, né? Então, eu acho que depende muito, assim, né, do nível de sofrimento que o paciente chega, né? E isso vai determinar muito por onde a gente vai caminhando, né? Se o paciente está num sofrimento muito grande, a gente vai, né, buscando saber mais, né, sobre a vida dele. E se o paciente, né, tá um pouco mais estável, assim, acho que dá para ir encaminhando, sabe, essas atividades, assim. Só compartilhando, né? Legal, muito obrigada. E as técnicas que ela usa, eu tenho curiosidade de saber. Você podia dizer, Isadora? Como assim? Técnicas da, Assim, tipo, a minha psicóloga? aham, a tua psicóloga. Aham. Ela usa cartões, ela usa o que que ela usa assim para terapia? A minha psicóloga, ela é muito prática, assim, sabe? Por exemplo, ela faz, tipo, plano de ação, às vezes assim, tá, faz cartões de enfrentamento, né? Ela já fez vários inventários comigo também, então é algo muito prático. Assim, a gente até constrói juntas o plano de ação, sei lá, eu quero fazer tal coisa durante a minha semana. Então, realmente estabelecer para fazer isso, né? Por exemplo, justamente isso, assim, fazer é como se fosse uma ativação comportamental, quase assim, né? Então, essa é uma das ferramentas que ela usa. Ela usa bastante da TCC, sim. E Valquíria, tu também quer saber mais nesse começo, assim, da terapia, ou não necessariamente? Não, eu queria saber, já que ela é da TCC, né? Eu queria saber quais as técnicas mais utilizadas, vamos dizer assim. Mesmo você como psicóloga, assim, o que que se mais utiliza na clínica? Não só ela com você, mas você com os seus pacientes também. Sim. Então, eu tenho até um joguinho aqui que eu gosto muito, que eu uso, que é o jogo das crenças, não sei se vocês já ouviram falar, mas é muito legal, assim, para o começo, assim, né? Porque os nossos pacientes, eles vêm com, às vezes, essa visão muito distorcida sobre eles mesmos, sobre o mundo, né? Então,
no começo, assim, eu gosto de fazer bastante em relação a isso. Então, é bem legal o jogo. Então, dá até para você fazer, tipo, adaptar, né? Porque não precisa ter, nossa, é isso daqui, né? Mas, por exemplo, são as três crenças, né? De desamparo e desvalor. E aí eu explico o que e vou falando, sabe? Sobre cada crença. E as que ficam um pouco mais fortes, a gente vai trabalhando. E nisso a gente já consegue ir alimentando um pouquinho a conceitualização cognitiva, aí conseguindo mais informações. E nisso já até como é que é? Registro de pensamento, então já abre esse leque assim, sabe? E aí, por exemplo, crença de desvalor. A gente pega, eu explico o que que é e vou falando, sou inadequado, isso se aplica ou não a você. E aí a gente vai falando e no final você me pergunta, qual dessas crenças que mais, né, mais te afeta nesse sentido. E tem sido um bom resultado, sabe? É legal porque a gente abre esse leque sobre como que a pessoa se vê e também traz já várias situações, assim, né, que possam ser gatilhos, esteja de pensamento ou de crença. Faz sentido? Nossa, muito obrigada por compartilhar, foi excelente. Aprendi bastante agora. Muito obrigada. Legal, pessoal, o comentário de vocês. Achei legal também essa ideia do formulário, porque apesar de a gente ter a anamnese pronta, entre aspas, né, vindo dessa pessoa que tu envia para ela, mas a conceituação vocês vão fazer juntos, né? Porque só com a anamnese a gente não consegue preencher o diagrama. Então, achei uma técnica legal até para otimizar o tempo, né? Às vezes o paciente tem um pouco de resistência de falar, né, dessa infância, e às vezes trazendo algo escrito, ele tem uma facilidade a mais para poder se expressar e depois dê para falar sobre aquilo na sessão, né? Depois dele ter já falado um pouco, escrito um pouco sobre aquilo. Eu acho que isso dessensibiliza um pouco, principalmente aqueles que vêm mais resistentes, né? Então, achei uma ideia bem legal. Sim, Vi. E Isa, se tu puder compartilhar esse jogo com a gente, achei bem legal também, né? Nem sabia que tinha jogo das crenças, achei bem interessante. O Forms eu acabo usando também, são 22 perguntas, também tento não fazer muitas perguntas, porque senão ninguém responde, né? Mas até que todo mundo respondeu, foram 22 perguntas básicas para responder sim, não, se toma remédio, qual, né? Porque são coisas que às vezes fala na sessão e a gente não consegue anotar, fala muito rápido, e daí, tipo, é ruim ficar voltando que perde até o raciocínio dele, né, do paciente. E no final do Forms eu fiz um contrato, né, para a pessoa assinar com um nome ali digitado mesmo, um contrato de trabalho terapêutico, né, falando sobre sessões particulares e as sessões que eu atendo de plano de saúde, né, falando sobre horários, assim, digamos, avisar com 24 horas de antecedência, se desmarcar em cima da hora é dado como, né, sessão feita, a não ser que fique realmente doente, tenha testado, então eles já ficam cientes depois, eles já assinam, não fica só um questionário pós-sessão, mas também um contrato terapêutico junto, né? Eu tinha antes só o contrato terapêutico, mas eu gostei dessa forma de questionário e com as perguntas ali. Até depois que eu fiz esse questionário com os meus pacientes, muitos relataram que fumam maconha, porque não conseguiram mentir depois para mim na sessão. Aí eu falei, tá, ok. Aí olha só como vem desencadeando umas perguntas, e eu acho que eles levam até mesmo como um médico, né? O médico da cabeça. Aí já traz uma coisa mais séria, assim, também. Era isso. Muito obrigada. Pode falar, Isadora.
E achei legal que a Flaviana trouxe do questionário, né? Porque acaba sendo um pouco mais prático, assim, né? E eu lembrei que eu também já utilizei um questionário, que é o questionário da identidade, então eu posso estar compartilhando com vocês também, que aborda todos esses temas, assim, né? Perguntas, assim, de autoconhecimento também, que eu acho que pode ser bem positivo. E é legal que a Flaviana colocou tudo num lugar só, né? O que que eu faço, né? Eu tenho um guia de terapia, que é basicamente um PDF que eu mando sempre quando a pessoa, né, acaba querendo, né, fazer, entrando em contato, ou marcando sessão, com todas essas informações, assim. E depois eu pego e faço, né, algo mais formalizado, assim. Então, cada um tem essa estratégia, né? Mas acho que é legal essa troca para que a gente possa, né, ir sempre se aperfeiçoando e ajudando o outro. Bem legal, meninas. Eu acho que foi bem produtivo hoje também, por ser uma verdadeira troca, né? Que é o objetivo do grupo de estudos. E muita gente aqui está começando ou nem começou ainda, né? Por exemplo, eu estou terminando a graduação agora, então eu ainda estou nos estágios. Então, para mim também acaba sendo muito legal pensar em novas estratégias, coisas que eu posso usar. Gostaria de saber se mais alguém tem algum comentário, alguma dúvida. A Isadora mandou um link lá no grupo. Flaviana, esse jogo, não, a Isadora, né, que é o jogo das crenças, ele é uma caixinha? É aquele baralho ou é um livro? Ele é um baralho, né? Eu tenho esse das crenças que eu tô mais assim, explorando mais esse jogo, sabe? Mas eu tenho um outro que é um tabuleiro, assim que eu explorar mais, eu venho compartilhar com vocês. Mas são cartinhas e dá super pra gente pegar o que tem, por exemplo, em livros. Por exemplo, eu tenho até uma foto que minha psicóloga me mandou. Daria para pegar essas frases e fazer a mesma coisa, sem precisar ter esse jogo, sabe? Que é basicamente a gente falar, né, um pouquinho, ou frases de cada crença, e pedir, né, para o paciente se isso se atribui a ele ou não, né? E fazendo essa medição, assim, né? Ver se ele está o quanto que isso afeta, né, o paciente e tudo mais. E aí, legal que também o joguinho vem com algumas perguntas que é de reestruturação cognitiva. Então, quais evidências, né, todos aqueles questionamentos para realmente confrontar essas crenças, assim, né? Então, é um exercício que eu faço assim com os meus pacientes. Então, a gente pega essas crenças, já dá para colocar na conceitualização cognitiva e aproveitar, né, algumas situações que eles trazem para complementando, né, o tratamento, assim. Mas eu mando para vocês daí. Obrigado, Isa. E se vocês também quiserem, eu mando ali os meus questionários para vocês também se inspirarem, né? E se quiser mandar alguma coisa, achar que tem algo mais que seria importante colocar também, e quiserem compartilhar, tá? Vou deixar ali. Muito obrigada, Flaviana. Muito obrigada, Isadora, por compartilhar os conhecimentos, as coisas que vocês já aplicaram e já construíram, né? Nossa, isso é muito importante. Eu também tô na graduação, ainda não me formei, vou me formar só no final do ano, estou nos estágios. Então, essa experiência para mim vamos dizer, da prática é muito rica, muito importante. Que legal, meninas. Obrigada pela participação de todo mundo. Acredito que ninguém tem mais nenhum comentário. Gostaria de pedir para as meninas também compartilharem os slides, se vocês puderem. Sempre tem alguém que pede os slides, então já estou me adiantando. E, Flaviana, se tu quiseres mandar o teu link do formulário também no grupo da turma, lá, porque aqui vai sumir, né? Lá fica registrado. Então tá, muito obrigada, meninas. Parabéns pela apresentação e pela participação.
Até daqui a pouco na supervisão de casos. Tchau, obrigada.